Agora vamos para a questão de número 37. Sobre as revoltas do período regencial, pode-se afirmar que... Muito bem. Letra A. O levante dos malês na Bahia foi a maior revolta de escravos da história do Brasil, tomando poder em Salvador e resistindo contra os ataques das tropas governistas por quase um ano. Vamos lembrar que a afirmação está errada. Por quê? Porque os escravos sudaneses islamizados, os malês, não vão conquistar o poder. E nesta revolta, uma figura feminina se destaca. Luísa Marim, mãe de Luiz da Gama, um dos símbolos de resistência negra e feminina à opressão daquele século XIX. A letra B. Cabanagem no Maranhão foi um movimento de classes médias urbanas que queriam se separar do Brasil e proclamar uma república. Gurizada, cabanagem no Pará. Pará, movimento popular. Portanto, letra B, errada. Letra C. Sabinada na Bahia. Foi um movimento de caráter altamente popular envolvendo escravos, ex-escravos, pobres e desempregados do campo que lutavam por questões sociais. A Sabinada é trabalhada como um movimento de classe média, inclusive relacionada à nossa Revolução Farroupilha, pois havia uma grande oposição na Bahia à exigência do recrutamento de soldados para que viessem lutar aqui contra os gaúchos. E durante a Sabinada, vamos lembrar que o nosso Bento Gonçalves, que estava preso em Salvador, vai ser libertado. Afinal, maçom ajuda maçom e volta para o Rio Grande do Sul para se tornar o presidente da República Rio-Grandense, que tinha sido proclamada por Antônio de Souza Neto. Letra D. Farroupilha, no Rio Grande do Sul, foi um movimento elitista de estancieiros e charqueadores que reivindicavam principalmente questões econômicas. Todos já sabem que essa vai ser a resposta correta, um movimento de elite. Vamos lembrar da questão do charque, a preferência para o charque do Uruguai e da Argentina, o charque dos saladeiros, produzido por mão de obra livre, comparado ao nosso charque, produção escravocrata. Agora, vamos identificar a letra E, o que está errado. Cabanagem e Farroupilha foram as revoltas do período regencial que lutavam pela República e pela abolição da escravidão. Não podemos aceitar abolicionismo na Farroupilha. Não se esqueçam daquela tragédia de 1844, conhecida como o Massacre de Porongos, quando nós temos a dizimação dos lanceiros negros comandados pelo sargento Teixeira Nunes. Perfeito? E olha só, no pique, vamos agora para a questão de número 38, uma questão que também está versando sobre o período do Império Brasileiro. Só que agora nós vamos dedicar a parte relativa ao Segundo Império, ou Segundo Reinado. Diz assim o texto: as conspirações corriam soltas, a monarquia se achava cada vez mais isolada. Por um lado, desde 1874, existia um abismo entre a Igreja e o Estado. Por outro lado, os proprietários do Vale do Paraíba, antigos aliados e políticos do Império, haviam se bandeado para os lados do republicanismo. Por fim, era do Exército que partiam as manifestações de maior descontentamento. Aqui nós temos um texto da Lilia Schwartz, As Barbas do Imperador. Sobre o contexto da crise e o final da monarquia no Brasil, assinale a alternativa correta.
A letra A diz assim: a monarquia encontrava-se desgastada e enfrentava uma gravíssima crise econômica, decorrente da baixa dos preços do café no mercado mundial, fator decisivo para o seu fim. Questão envolvendo baixa de preço de café para ser fim de alguma coisa, não é para o segundo reinado, é para a República Velha ou Primeira República. Te lembra que naquela época, no segundo reinado, nós temos 2 setores de produção de café. O Vale do Paraíba e o Oeste Paulista, que estava em ascensão. Letra B. A Igreja Católica voltou-se contra o imperador devido a uma lei que Dom Pedro II baixou, decretando que os maçons não poderiam mais fazer parte da Igreja. A questão religiosa foi provocada por um documento papal, ou seja, o Papa Pio IX, no século XIX, assinou a bula Syllabus. E através dessa bula, ele proibia a presença de membros de sociedades secretas em templos católicos. Aqui no Brasil, os bispos de Olinda e Belém cumprem as determinações do Papa. Mas o imperador, além de ser maçom, tinha a prerrogativa do padroado, em que ele poderia interferir nos assuntos da Igreja. Letra C. A Guerra do Paraguai foi fator importante também para a crise da monarquia, pois os gastos excessivos com o conflito e a derrota do Brasil desgastaram a imagem do rei. O Paraguai vai viver um verdadeiro genocídio. Quem vence a guerra é a chamada Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai, liderados pela Inglaterra. Letra D. O exército retornou da Guerra do Paraguai influenciado por ideias republicanas exigindo mais espaço de participação na política do país, o que confrontaria a monarquia. Antes da Guerra do Paraguai, a Marinha é o xodó do imperador. Com a Guerra do Paraguai, nós vamos ter a valorização do exército brasileiro. E não podemos esquecer a influência de Argentina e Uruguai, que já eram repúblicas, fazendo a cabeça dos nossos soldados brasileiros. A letra D é a resposta correta. Mas vamos olhar o erro da alternativa E. A Lei Áurea e o fim da escravidão deram um último fôlego a Dom Pedro II, que teve apoio das elites brasileiras que não aceitavam mais essa instituição arcaica que era a escravidão. Vamos lembrar que quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, ela escuta a corneta. Vossa Majestade acabou de redimir uma raça, mas também acabou de perder o trono. Vai surgir a figura do republicano de 3 de maio, que é aquele plantador lá do Vale do Paraíba que esperava o quê? Ser indenizado pela perda dos seus escravos. E não houve indenização, não houve reparação. Beleza? Agora voltamos para a história geral, cara. Agora nós trabalhamos na questão de número 39, com história europeia. Diz assim: sobre a Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871, considere as afirmações. Primeira, teve como principais lideranças Otto von Bismarck, do lado da Prússia, e Napoleão III, do lado da França. Verdadeiro. Não se esqueçam que a linha desse Bismarck é uma linha bem militarista, o que fica representada no seguinte pensamento dele. Por favor, close, Peter. É Bismarck agora que fala, Peter, tu tem que dar close para ele. Os grandes problemas da época não se resolvem com discursos, nem com a votação da maioria. A Alemanha não deposita confiança no liberalismo da Prússia, mas sim no seu armamento. A unificação será feita a ferro e sangue. Obrigado, Peter.
Vocês acabaram de escutar Otto von Bismarck. Afirmativa 1, legal. Vamos ver a 2. A crise gerada pela guerra na França levou à tomada do poder em Paris por revolucionários que implantaram a Comuna de Paris, que durou cerca de 2 meses e foi duramente reprimida. É uma coisa louca essa Comuna de Paris. Por quê? Com a derrota da França na guerra, setores populares, setores trabalhadores, criaram um governo paralelo, que foi duramente reprimido, principalmente depois de um fato. Vocês devem se lembrar que no final da Guerra Franco-Prussiana é assinado o Tratado de Frankfurt. Quando a França derrotada tem que entregar para a Alemanha nascente os territórios de Alsácia e Lorena. Quando isso aconteceu, mais de 100 mil soldados franceses que estavam presos nas mãos prussianas foram liberados. A primeira missão dos soldados quando retornaram para a França, reprimir a Comuna de Paris. Segundo alguns historiadores, a primeira tentativa de construção de um Estado socialista antes da Revolução Russa. E vamos ver a terceira afirmação. A derrota da França e sua humilhação se transformaria em um dos motivos que vão acabar levando à Primeira Guerra Mundial no século XX. É verdade. Te lembra que vai nascer na França um sentimento chamado revanchismo, que é explicado pela perda de Alsácia e Lorena. Estão pedindo o que está correto? Letra E, de esquincariol. Tu gosta de esquincariol? Ah, bebum! Se tu não gostasse, toda hora diz não para mim, eu ia botar outra opção, Skol. Letra E, de Skol e esquincariol. Bom, 1, 2 e 3 corretas, guris. Muito legal. Então, vamos tocar aqui. Questão de número 40. Opa, estamos na Primeira República, na República Velha. Sobre o período da República Velha no Brasil, marque verdadeiro ou falso nas afirmativas a seguir. Primeira, após um curto período de governos militares, o predomínio das elites do café no poder, por meio de processos eleitorais fraudulentos, levou essa época a ser chamada de República Oligárquica. Verdadeiro. Não se esqueçam que o curto período de governos militares corresponde aos 2 primeiros presidentes, o Deodoro e o Floriano. É a fase militar ou fase da espada, substituída depois pela fase oligárquica, também conhecida por café com leite. Vamos ver a segunda. A crise econômica oriunda da desvalorização do café e o sistema político autoritário geraram revoltas urbanas importantes, como a da vacina, a Guerra do Contestado e Canudos. Bom, para começar, essas revoltas não estão no contexto de crise de café. E outra coisa, guris, Guerra do Contestado, ali na divisa Paraná-Santa Catarina, e Guerra de Canudos, na Bahia, não são movimentos urbanos, rurais, messianismo, fanatismo religioso. Revolta à vacina, tudo bem. Zona urbana, aquele contexto de remodelação do Rio de Janeiro, eliminação dos cortiços, né? Construção daquelas grandes avenidas e, ao mesmo tempo, a favelização dos morros cariocas. Agora, Contestado e Canudos como revolta urbana, segunda afirmativa, está falsa. Terceira, a Constituição de 1891 baseava-se em um forte centralismo do poder, fortalecendo o predomínio das elites cafeicultoras, o que levou à criação da expressão político café com leite. Guris, Constituição de 91 é baseada na Constituição norte-americana de 1787. E aí vamos se ligar numa coisa. É federalismo. Federalismo é descentralização, autonomia para os estados.
Portanto, falso. E a última. Na década de 1920, o descontentamento com o sistema político fraudulento e o predomínio de políticos do café do poder político levou setores do exército a se levantarem contra as oligarquias, no movimento conhecido como tenentismo. Vamos lembrar de uma coisa. Primeira manifestação tenentista, revolta do Forte de Copacabana, contra a posse de Arthur Bernardes. Perfeito? Verdadeira última afirmação. E aí, está pedindo a sequência correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo. E diante do que a gente analisou, letra A de amor. Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Cara, eu estou desconfiado que nós vamos ter alguma coisa trabalhando o final de Primeira Guerra. 1918, cara. Ou de repente vão usar a Primeira Guerra para lembrar as origens da Segunda. Ó, te liga e dá uma revisada legal em casa. Não te esquece que nós temos as nossas aulas de contemporânea e o próximo encontro, tu já sabe, é Primeira Guerra Mundial, cara. Questão de número 41. A Primeira Guerra Mundial envolveu todas as grandes potências e, na verdade, todos os estados europeus, com exceção da Espanha, os Países Baixos, os 3 países da Escandinávia e a Suíça. E mais, tropas do ultramar foram, muitas vezes pela primeira vez, enviadas para lutar e operar fora de suas regiões. Nós temos aqui um trecho de Hobsbawm, A Era dos Extremos. Sobre o contexto em que ocorreu a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, assinale a alternativa correta. Letra A. A principal causa da eclosão desse conflito foi a ascensão ao poder de regimes totalitários na Itália e Alemanha. Pessoal, fascismo e nazismo representam consequências da Primeira Guerra. Então, nós não vamos aceitar isso na situação de causa do conflito. Letra B. O estopim da guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha, desrespeitando acordos feitos com a Inglaterra. Invasão da Polônia pela Alemanha é o estopim da Segunda Guerra Mundial, não da Primeira. O estopim da Primeira foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, na cidade de Sarajevo, na Bósnia. Letra C. No decorrer do conflito, a Rússia, sofrendo pesadas derrotas para a Alemanha, viu eclodir internamente um processo revolucionário. Tudo indica, vamos confirmar aqui, ó, que a resposta é essa. A Revolução Russa está ligada aos gastos na Primeira Guerra Mundial. E o resultado vai ser a implantação do socialismo naquele país. Agora, vamos identificar o erro das outras alternativas. A letra D. A Itália fazia parte da Tríplice Aliança e permaneceu lutando ao lado da Alemanha até o fim do conflito. Em 1915, guris, é assinado um tratado chamado Tratado de Londres. Por esse tratado, a Itália abandonava a Tríplice Aliança, ingressando na chamada Tríplice Entente. Portanto, Dinamarca está errada. E a letra E. Ao final da guerra, com a derrota alemã, foi assinado o Tratado de Versalhes. Estabeleceu o princípio de uma paz sem derrotados. A ideia de paz sem derrotados vinha lá dos pontos do presidente americano, Wilson. Mas quando foi feito o Tratado de Versalhes, Inglaterra e França atropelaram as pretensões norte-americanas. E o resultado foi a paz dos derrotados. Foi a chamada humilhação da Alemanha, que depois daria gás para o surgimento do nazismo. Perfeito? Então, vamos agora
para a questão 42, onde voltamos para a história do Brasil, e lembrando, uma das marcas da prova da URGS, Rio Grande do Sul. Observe a imagem a seguir. O livro Antônio Chimango, que fazia uma sátira sobre uma figura importante da política do Rio Grande do Sul na República Velha, acabou originando o apelido Chimangos aos que defenderam esse líder político, em um conflito armado que ocorreu no Estado. Assinale a alternativa que aponta corretamente o nome desse líder político e o conflito em questão. Nas opções nós temos letra A, Júlio de Castilhos, Revolução Federalista, letra B, Bento Gonçalves, Revolução Farroupilha, letra C, Assis Brasil, Revolução de 1923, letra D, Gaspar Silveira Martins, Revolução Federalista, e na letra E, Borges de Medeiros e Revolução de 23. Vejam que neste caso, eles estão falando em República Velha. Portanto, guris, a letra B já está fora. Porque a nossa Farroupilha pega período regencial e o segundo reinado. Vamos lembrar outra coisa. Antônio Chimango. Antônio Chimango é o nosso Borges de Medeiros. Antônio Chimango, ditador dos Pampas e até Papa Verde. Sabe por que Papa Verde? Porque normalmente o Papa só entrega o governo quando vem a morrer. Este cara já estava há 5 mandatos no governo do Estado. Outra coisa, o movimento é conhecido como Revolução de 23, mas te lembra que na prova da URGS, ela também pode ser chamada de Revolução Libertadora. Nós temos 2 movimentos marcantes na República Velha, no Rio Grande do Sul, anteriores à Revolução de 30. É a Revolução Federalista e a Revolução Libertadora. Perfeito? Resposta, então, da 42, Equador. Na questão de número 43, outra marca da prova da URGS. URGS sem Vargas não é URGS. Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo governou o Brasil. Assumiu o poder pela primeira vez em 1930, ficando até 1945. Foram 3 governos diferentes, sendo o mesmo governante. Depois, regressou em 1951, ficando até seu suicídio, em 1954. Sobre os governos de Vargas, marque a alternativa correta. Letra A. Nos primeiros 15 anos em que esteve no poder, Vargas sempre respeitou a democracia, sendo seguidas vezes eleito pelo voto popular. A letra A está errada, guris. Vamos lembrar que ele tinha perdido a eleição de 30. Ele assumiu o poder por uma revolução. E a Constituição de 34 determinou que a primeira eleição seria indireta. Em 37, ele dá um golpe nele mesmo, o golpe do Estado Novo, ficando até 45. Portanto, alternativa A, olha aqui, ó, alternativa A está errada. Vamos ver ali a letra B. Em 1935 ocorreu a intentona comunista, liderada pelos comunistas e com o apoio de Vargas, mas não conseguiram tomar o poder. O movimento comunista é organizado por Luiz Carlos Prestes, né, ligado à Aliança Nacional Libertadora, para derrubar Getúlio. Portanto, a letra B está errada. Letra C. Ao dar o golpe e centralizar o poder em suas mãos, em 1937, Vargas fechou o Congresso e extinguiu todos os partidos políticos. Letra C é a resposta correta. Te lembra que foi usado um falso plano onde os comunistas iriam tomar conta do Brasil, o chamado Plano Cohen.
escrito por um membro da Ação Integralista Brasileira. Na época, o capitão Olímpio Mourão Filho, que em 64 é general e vai estar no golpe que derrubou o Jango. Vamos ver o que está errado na letra D. Vargas foi derrubado por um golpe militar em 45. Teve seus direitos políticos cassados e foi preso por um curto período de tempo. Vargas foi derrubado, mas preserva os seus direitos políticos. Tanto que ele foi eleito senador, olha que interessante, por São Paulo e Rio Grande do Sul, preferindo ir para sua fazenda, a Fazenda Itu, originando a expressão República de Itu, onde ele preparou o seu retorno, que vai acontecer depois do governo Dutra, nas eleições de 1950. E o erro da letra E. Ao regressar ao poder em 1951, eleito de forma democrática, Vargas teve facilidade para governar desde o início, pois os setores conservadores derrotados nas urnas respeitavam a democracia. Vamos lembrar que no período de 51 a 54, Vargas comeu o pão que o diabo amassou com um grupo, UDN, União Democrática Nacional, representada pelo político Carlos Lacerda, te lembra? O Corvo. Então, na questão 43, resposta Canadá. Agora, voltamos para a história geral. Questão de número 44. Sobre o período que vai do final da Primeira Guerra Mundial até a eclosão da Segunda Grande Guerra, considere as afirmações. Primeira, a democracia entrou em descrédito na Europa com a ascensão dos regimes totalitários. Poucos países conseguiram preservar seus regimes democráticos, entre eles França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Primeira afirmação está errada, pessoal. Portugal e Espanha vão viver, respectivamente, salazarismo e franquismo como experiências totalitárias. A segunda afirmação. Na Alemanha, a ascensão de Adolf Hitler ao poder levou o país a uma ditadura alinhada aos ideais comunistas, que tinha como características o controle estatal sobre a economia, a repressão e a censura aos opositores. Hitler representa o pensamento nacional-socialista ou nazista, que enxergava no comunismo uma praga social. A segunda afirmação está errada. Terceira afirmação. A crise econômica se iniciou em 1929 nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, atingiu seu ápice em 1933 e colaborou para a ascensão de regimes totalitários, que eram contrários ao liberalismo econômico. O grande favorecido pela Grande Depressão foi Hitler, que vai ter a sua ascensão política, embora tenha perdido as eleições em 1932, mas foi convidado pelo presidente Hindenburg para aqueles governos, como a gente chama de coalizão. E ali ele bota as garras de fora. Neste caso aqui, estão pedindo as corretas. O que está correto? Apenas a terceira afirmação. Nós vamos agora, guris, dar uma olhada na questão de número 45. Uma questão que aborda crise do populismo no Brasil. Foi, portanto, no entreato de alguns ensaios golpistas e de um golpe político-militar plenamente vitorioso que existiu o governo João Goulart. Nos seus 2 anos e meio de vigência, um novo contexto político-social emergiu no país. Este novo quadro caracterizou-se por uma intensa crise econômico-financeira, frequentes crises político-institucionais, extensa mobilização política das classes populares, ampliação e fortalecimento do movimento operário e dos trabalhadores do campo, crise do sistema partidário e acirramento da luta ideológica de classes. Nós temos aqui
um texto de Caio Navarro de Toledo, o governo Goulart e o golpe de 64. Considerando o governo de João Goulart, 1961 até 64, é correto afirmar que a sua posse só foi possível graças à campanha da legalidade iniciada no Rio Grande do Sul e que mobilizou diversos setores do país para exigir o cumprimento da lei. Leonel Brizola governa o Rio Grande do Sul. E a partir da renúncia de Jânio Quadros, Brizola defende a posse de João Goulart, o vice, que estava viajando pela China comunista. A letra A é a resposta correta. Mas vamos ver o erro das outras. Letra B. Ao assumir o poder desde o início, João Goulart tinha plenos poderes em suas mãos e passou a propor as reformas de base. João Goulart assumiu após a emenda de número 4, que implantou o parlamentarismo. Te lembra aquela essência do parlamentarismo? O rei reina, mas não governa? Nós vamos ter 3 primeiros ministros: Tancredo Neves, Hermes Lima e Brochado da Rocha. Portanto, João Goulart não vai ter o poder concentrado nas suas mãos. O erro da letra C. O governo é alinhado à União Soviética e aos interesses do comunismo, regime que João Goulart tentava implantar no Brasil. Isso é o que os inimigos diziam dele, não é? Seria o primeiro comunista latifundiário da história. Não tem razão, letra C, afirmação errada. Dinamarca, letra D. O movimento para derrubar João Goulart não teve qualquer apoio popular, ocorrendo em São Paulo, inclusive marchas para defender o presidente e a democracia. Vamos lembrar da marcha com a família, marcha da família com Deus pela liberdade. Um movimento que era contrário ao presidente João Goulart e a resposta ao famoso comício da Central do Brasil. E o erro da letra E. O golpe que derrubou João Goulart foi gestado e aplicado no Brasil em 1964, sem qualquer interferência de estrangeiros ou influência de outros países. Os Estados Unidos estavam preparados para intervir no Brasil se o golpe tivesse dado errado. Não se esqueçam que no Pentágono americano foi organizada uma operação cujo nome era Brother Sun. Na altura dos principais portos brasileiros, a várias milhas da costa, se encontravam navios americanos, com pretexto de exercício militar. Na verdade, eles esperavam para ver o que os brasileiros iriam fazer, para depois, caso tivesse dado errado o golpe militar, os principais portos receberem intervenção dos mariners. No caso, então, da questão 45, resposta letra A. Questão de número 46. Sobre o período em que o Brasil viveu uma ditadura civil-militar, 1964-85, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O governo de Castelo Branco, 64-67, foi marcado pela edição do AI-1, do AI-2, AI-3 e AI-4, acabando com o sistema pluripartidário e cancelando as eleições diretas para presidente e governadores dos estados. Quando foi dado o golpe, a primeira junta militar estabeleceu o AI-1, transferindo o poder para as Forças Armadas. Posteriormente, no governo de Castelo Branco, foram editados número 2, 3 e 4. Não pode ser essa resposta, até porque a gente quer a incorreta. Letra B. No governo Costa e Silva, 67 e 69, foram registrados grandes protestos contra o regime ditatorial pelo Brasil
E a repressão foi aumentando até chegar na imposição do AI-5 em dezembro de 68. Um desses momentos é a passeata dos 100 mil, em que milhares de pessoas prestaram homenagem ao estudante Edson Luiz, morto na chamada Rebelião do Calabouço, o restaurante central dos estudantes. Letra C. No governo de Emílio Médici, 69 a 74, o milagre econômico, com altas taxas de crescimento econômico, aliado à censura, gerou um clima de acomodação na sociedade, não sendo necessária a utilização dos órgãos de repressão. Esta é a resposta correta. Resposta correta, porque a afirmativa está incorreta. Vamos lembrar que na época do Médici, nós estamos vivendo o domínio da chamada linha dura. E é quando se espalham pelo Brasil os famosos DOI-CODE, representando o quê? A repressão, a tortura institucionalizada. Vamos confirmar agora as duas últimas alternativas como corretas, portanto, fora da A. Letra D. No início do governo de João Batista Figueiredo, 79 até 84, foi aprovada a Lei de Anistia, que permitiu o retorno dos exilados políticos e a libertação dos presos políticos no Brasil, mas também garantiu a impunidade para os torturadores do regime. Quando eu falo na Lei da Anistia, eu me lembro sempre da música O Bêbado e a Equilibrista. Essa música ficou famosa na voz da nossa Elis Regina. Se tornou o símbolo da anistia no Brasil. E a letra E. No final do governo Figueiredo, a campanha das diretas já foi derrotada no Congresso, que não aprovou a emenda Dante de Oliveira, sendo realizadas eleições indiretas para presidente em 85. Te lembra quem é que foi nessa eleição? Pelo governo, Paulo Salim Maluf, famoso pela expressão roubo mais fácil. Peter, um close. A expressão roubo mais fácil. Maluf roubou de Adhemar de Barros. Portanto, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E o Tancredo Neves acaba representando a Aliança Democrática, ganha a eleição, mas tu sabe o desfecho disso, né? Sarney vai assumir. Agora, questão de número 47. Sobre a história do século XX, considere as seguintes afirmativas. Número 1. Na América, diversos países sofreram golpes e caíram sob ditaduras violentas, como foram os casos da Argentina e Chile. Um caso excepcional de país da América do Sul que não teve ditadura foi o Uruguai. Primeira afirmação está errada. Eu vou lembrar mais uma coisa que está ligada à história do Rio Grande do Sul. Nos anos 70, no final dos anos 70, nós temos o famoso caso dos uruguaios, Lilian Celiberti e Universindo Dias, que foram presos aqui em Porto Alegre, torturados e devolvidos à ditadura daquele país, no contexto da chamada Operação Condor. Segunda afirmação. Na África, um fato de grande repercussão foi o regime do apartheid, que segregava as pessoas brancas das não brancas e que existiu oficialmente na África do Sul de 1948 até o início da década de 1990. A segunda afirmação está correta. Temos que exaltar a figura de Nelson Mandela, representando o Congresso Nacional Africano e sendo preso por enfrentar a segregação oficial. A terceira afirmação. Outro fato marcante na história da África foi o massacre de Ruanda, em 1994,
em que extremistas hutus massacraram os tutsis. O número de mortos só não ultrapassou a marca dos 100 mil graças à intervenção das potências europeias ocidentais. Nós tivemos números superiores a 500 mil mortos e não houve interferência das potências europeias em função da paralisação do conflito. É um dos exemplos de genocídio a representar o continente africano no século XX. Neste caso, está pedindo o que nós temos de correto? Apenas a segunda afirmativa. Vamos agora para a questão de número 48. Fazendo tábula rasa dos valores produtivistas da sociedade norte-americana e logo organizados em comunidades que vivem afastadas dos centros urbanos, os hippies procuram se diferenciar do mundo que os rodeia. Fazem isso através do estilo de vida, da rejeição à guerra e à ordem ideológica, econômica, política e legal que constitui uma sociedade ou um establishment do retorno às origens culturais, do culto à natureza e à vida, da adesão a formas de religião inspiradas na Índia, da aparência física e do uso frequente de drogas, uma provocação em relação a uma sociedade em geral puritana e um meio de fuga. Nós temos aí um material de Bernstein e Milza, História do século XX. O movimento hippie atingiria seu ápice nos Estados Unidos em 69, com a realização do festival Woodstock. Mas a década de 60 seria marcada por uma série de movimentos contestatórios. Sobre o contexto, marque a afirmativa correta. Letra A. O movimento hippie não teve qualquer caráter político, evitando expressar opiniões sobre os conflitos que eclodiram no mundo da Guerra Fria. Afirmação errada. Eles vão criticar duramente a intervenção americana na chamada Guerra do Vietnã. Letra B. O crescimento do movimento hippie e seus ideais de paz influenciaram decisivamente na transição para a fase da coexistência pacífica, na qual não ocorreram mais guerras. Na coexistência pacífica, apesar da expressão, nós vamos ter a Guerra do Vietnã como um exemplo e a extensão dessa guerra para o Laos e para o Camboja. Letra C. Outro movimento importante da década de 60 foi o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, em que os negros exigiam igualdade, liderados por Martin Luther King Jr., que pregava a luta armada contra os brancos. A parte final está errada. Luther King é muito comparado a Mahatma Gandhi, que liderou o processo de independência da Índia, a chamada desobediência civil não violenta. Quem pregava a violência? Tu tens como exemplo Malcolm X e aquele movimento conhecido como Panteras Negras. Letra D. Outro importante setor da sociedade que trouxe suas reivindicações para as ruas foram as mulheres e o movimento feminista, que promoveram a revolução sexual da década de 1960, conquistando a igualdade plena entre homens e mulheres. O que anula a letra E é a expressão igualdade plena. A luta em favor da mulher ainda continua. Letra E vai ser a resposta, vamos confirmar. No Bloco Socialista também ocorreram protestos em 1968, com a Primavera de Praga, movimento duramente reprimido pelos tanques soviéticos. Vamos lembrar que a Tchecoslováquia era um dos países da Cortina de Ferro, ou seja, país socialista do leste europeu. O governante Alexander Dybšek criticava o intervencionismo soviético
naquela parte da Europa. E o resultado? Ao dizer que o socialismo não tinha mais um rosto humano, que as pessoas agiam como robôs, ele provoca a ira de quem então dirigia a União Soviética, Leonid Brezhnev, que vai usar as tropas do Pacto de Varsóvia para sufocar o movimento. Quem curte literatura te lembra de A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Então, no caso de nossa questão de número 48, resposta Equador. E chegando na reta final, cara, olha só, questão 49. A atual Constituição do Brasil foi elaborada de forma democrática em 1988 e, em 2018, vai completar 30 anos. Sobre essa Constituição, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Foi chamada de Constituição Cidadã e considerada a Constituição que mais avançou no campo dos direitos do cidadão na história do Brasil. Se lembrem da imagem do deputado Ulisses Guimarães, morto tragicamente num acidente de helicóptero, levantando a Constituição e declarando ela como o documento da liberdade. Letra B. Elaborada no governo José Sarney, previa eleições diretas para presidente e permitia uma reeleição na sequência. Esta é a resposta por estar incorreta. Te lembra que nós tínhamos eleição direta com mandato para 5 anos, sem reeleição. A reeleição só vai ser aprovada em 97, no governo Fernando Henrique Cardoso. Aí, para um mandato reduzido de 4 anos. Bom, vamos confirmar as outras. Letra C. Previa direitos para os trabalhadores das cidades, do campo e também para os domésticos, daí o termo Constituição Cidadã. Letra D. Considera o racismo crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão, que é um dos grandes avanços da atual Constituição. E a letra E. Deu o direito de voto para todos os brasileiros, homens ou mulheres, a partir de 16 anos, incluindo os analfabetos. Portanto, questão 49, confirmando aqui, a incorreta é a letra B de Brasil. E aí nós vamos para a finaleira, porque aqui nesta gravação já são 10 para o meio-dia e eu vejo que o meu amigo Peter está me olhando assim, que ele não me vê mais, eu. Ele vê uma lasanha. Gosta de lasanha, Peter? Bem capaz que não ia gostar. Eu não gosto de uma lasanha, eu gosto de várias lasanhas. Olha só, questão 50. Observe a charge a seguir sobre a guerra na Síria. Sempre lembrando, finaleira da prova da URGS, sempre questão de mais atualidade. Muito bem. Repara que do lado esquerdo nós temos o ex-presidente Barack Obama, Estados Unidos. E do lado direito nós temos Bashar al-Assad, representando a Síria. Sobre o conflito que ocorre na Síria, é correto afirmar que... Vamos ver as opções. A. Se iniciou em 2014, quando Bashar al-Assad fraudou eleições para se manter na presidência e o povo se rebelou contra ele. A letra A não pode ser gurizada, porque o conflito na Síria pegou aquela vibe da Primavera Árabe. Começou antes, em 2011. Vamos ver a letra B. A Arábia Saudita e a Turquia, países com governos sunitas, apoiam Bashar al-Assad. Por isso a dificuldade de tirá-lo do poder. Arábia Saudita e Turquia são inimigos de Bashar al-Assad. A letra C.
Os Estados Unidos não interferiram no conflito diretamente, pois apoiam Bashar al-Assad. Apenas fazem intervenções pontuais para combater o Estado Islâmico que cresce no norte da Síria. Dá um close, Peter. Por favor, o último close da nossa correção. Da onde os americanos não se metendo em conflitos? Não tem, né, cara? Letra D. O Irã e a Rússia apoiam Bashar al-Assad. E esse é um dos fatores que dão força a ele para se manter no poder, mesmo com a oposição dos Estados Unidos, Arábia Saudita e Turquia. Essa é a resposta. A ligação do governante da Síria com o governo do Irã e com o Vladimir Putin da Federação Russa. Agora vamos confirmar o erro da letra E. Olha aqui, ó. Marcamos letra D. Olha o erro da letra E. O Estado Islâmico, grupo xiita radical que domina o norte da Síria e Iraque, luta para derrubar Bashar al-Assad, sunita, do poder na Síria. Primeiro erro. Estado Islâmico, guris, não é xiita, é sunita. Bashar al-Assad não é sunita, ele é alauíta, ligado aos xiitas. Neste caso, então, essa questão de mais atualidade, resposta Dinamarca. E com isso, a gente encerrou a correção desse simulado URGS, aproveitando, fazendo uma retrospectiva de olho no vestibular URGS 2018. E a gente se encontra por aí, nos caminhos da história.